E faz já mais de um ano, um pouco mais de um ano, que eu e meu marido, a gente também está servindo aqui. Né? A gente ama essa casa, a gente ama essa igreja. Eu quero até mostrar uma fotinho da minha família, se puderem aparecer aqui. E sim, oh, gente, né? Mãe é assim, né? Toda hora fica olhando, vendo fotos dos filhos. Eu tô com um bebezinho agora de 3 meses. E aí eu tava até olhando minhas fotos e eu percebi como as minhas fotos têm mudado um pouco, né? Decorrer dos anos. Quando eu era solteira, adolescente, era aqueles muitos selfies, né? E aí eu comecei um relacionamento com Isa, e era várias fotos de apaixonado, né? E a gente morava em cidade diferente, então normalmente era só fotos assim, de eu olhando assim com uma carinha apaixonada de saudade, mandando pra ele. E aí depois a gente introduziu para nossa família um dogzinho, um cachorrinho, que não tá nessa foto, mas tá nessa aqui, né? Ele tá um cachorrão agora, tá bem grande. Não é mais um doguinho, mas eu preciso confessar que a cada filho que está entrando na nossa família, o cachorro está um pouquinho menos importante, gente. Claro, muito importante sempre vai ser o pet da família, mas um pouco menos fotos dele, mais fotos dos bebês. Mas quando a gente introduziu ele para nossa família, ele era assim, olha isso. É muito fofinho, né? Muito fofo. E quando eu tava preparando essa mensagem, eu lembrei de um episódio que aconteceu bem nessa época, aqui, nessa foto, assim, que ele era desse tamanhinho. Ele era uma novidade na nossa casa. E aí eu lembro que a gente deixou ele sozinho, não supervisionado, na cozinha e na área de serviço. E tinha até uma outra cadela que estava ficando lá com a gente estava cuidando dela, um pouco maior do que ele. Gente, eu só sei que quando a gente foi checar nos dois, não sei como, mas eles conseguiram derrubar o saco de ração. Sabe aquele de atacadão, bem grandão? Que estava lá no alto, numa prateleira bem alta, eles conseguiram derrubar. Estava no chão. Ele já tinha comido mais do que metade daquele saco. Parecia que ele tinha engolido a lua. A barriga dele estava um redondo assim, gigante. E quando a gente chegou, ele estava lá, sem parar. Mesmo assim, com a barriga super inchada, ele estava continuamente devorando a ração. E a amiguinha dele estava lá no canto com medo, porque acho que toda vez que ela chegava perto e tentava pegar, ele não deixava. E ele não conseguia parar. A gente teve que, literalmente, levantar ele, tirar, que ele estava muito mais pesado, né, depois disso, e arrastar ele para longe da ração. E ele estava passando mal, ele ficou deitado lá, a gente até pesquisou, tipo, meu Deus, será que ele pode morrer? E realmente tem alguns animais domésticos que podem comer até morrer. E a gente ficou muito preocupado. Eu acho que se a gente não tivesse tirado ele, descoberto isso, eu acho que ele teria morrido mesmo, porque ele ficou jogado no canto, fazendo a barriga dele fazendo altos barulhos. Mas, se você não acha isso já muito impressionante, se a gente, mesmo assim, ele deitado no lado, passando mal, passasse na cozinha, alguém abrisse a geladeira, a orelhinha dele fazia assim. E ele já começava a levantar a cabecinha, quase não conseguia levantar. Mas ele queria mais. Ele tinha uma fome insaciável. Ele queria mais. E não muito depois desse episódio, eu estava lendo Provérbios. E eu li esse Provérbios 27:7, que diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. E toda vez que eu li esse versículo, eu sempre pensava em como, né, quem está satisfeito despreza o mel, que talvez, né, isso pode se referir a como eu sou tão bem suprida pelo amor do meu marido, que eu não tenho nenhum desejo de outro homem, eu sou tão bem satisfeita que eu posso desprezar qualquer outro amor. Ou talvez também a gente pode olhar para esse versículo e pensar como a gente é tão satisfeito em Deus, que até o mel desse mundo é desprezado por nós, porque a gente é tão satisfeito nele. E eu acredito que esse provérbio aplica sim para isso. Mas depois desse episódio com o meu cão, eu comecei a olhar para a segunda parte desse versículo e pensar em outro aspecto. Como a segunda parte desse versículo diz assim, né? Mas para a alma faminta todo amargo é doce. Que existe uma fome, uma sede, uma vontade de comer, que qualquer amargura se torna doce. E eu comecei a pensar como eu quero ter essa fome, essa sede pelas coisas de Deus, que aquilo que é amargo se torna doce para mim.
Sabe, não importa a estação da vida que eu estou passando, não importa as dificuldades, ou até talvez a igreja ou a pregação de domingo, mas eu estou tão sedenta por Deus que eu estou me alimentando, eu estou encontrando a doçura na amargura. E eu comecei a pensar nisso e comecei a meditar como eu quero ter essa fome, como essa fome é tão essencial. E é um tema recorrente na palavra de Deus, né? Jesus diz assim, em João 7,37, tem um episódio que acontece assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levanta-se e diz em alta voz, e algumas versões dizem que ele gritou, em alta voz ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede. Jesus não dá uma lista gigante de quem pode seguir, ele fala, tem que ter sede. Isaías 44:3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Isaías 12:3 também diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Não sei se você, provavelmente, né, você já passou um dia fora de casa com aquela sede. Quando você chega em casa, um dia quente, você está louca para tomar água, você toma aquele copo de água, você toma aquela com tanta alegria e tanta satisfação, porque você estava com sede, né? E não sei se você já teve a experiência de tomar água quando você não está com sede. Meu marido em casa está sempre me trazendo um copo de água, querendo me encorajar para tomar água. E ele fala que às vezes ele chega para me dar água e parece que ele vai vir me dar um remédio. Eu já faço uma cara... eu não estou com vontade de tomar água. Porque eu acho ruim tomar água quando você não está com sede, com vontade. E esse versículo fala que com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Só alguém com sede tira água da fonte da salvação com alegria. Né? Só alguém com sede. Como é importante a gente ter sede. Apocalipse 21:6 diz assim: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Quem tiver sede. Há uma coisa necessária. A gente tem que ter sede. Sede de Deus, sede das coisas de Deus. Lucas 6:21 tem uns versículos muito fortes também, que fala assim: bem-aventurados, Jesus falou isso, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora chorem, pois haverão de rir. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Esse versículo é muito forte. E eu creio que ele está se referindo a como agora, nesse momento, enquanto a gente estiver aqui na Terra, é o momento da gente ter sede das coisas de Deus. É o momento da gente ter fome das coisas de Deus. Porque chegará um momento onde a gente não vai poder mais ter essa sede, essa fome. Vai ser o momento da satisfação. Quando a gente chegar no céu, a gente vai poder ter a satisfação no gozo do nosso Rei. Mas é só enquanto a gente está aqui na Terra, é o momento disso, é o momento da gente ter fome das coisas de Deus. E a palavra diz que vai passar esse momento, e aqueles que não tiveram fome agora, vão ter fome na eternidade. Aqueles que não tiverem sede agora, vão ter sede na eternidade. Então, é melhor escolher essa boa parte, ter fome e sede aqui e agora, né? Enquanto há fôlego nos nossos pulmões. É a coisa que eu mais oro em cima da minha vida dos meus filhos, que eles possam crescer com sede pelo Senhor, sede pelas coisas do alto. Eu acredito que não tem mais nada que a gente possa ir atrás, buscar esse ano de 2023 mais importante do que ter mais sede e fome por Deus. Não existe mais nada que importa se a gente não tiver sede e fome por Deus. Sabe, e hoje eu quero compartilhar 4 exercícios, 4 coisas que nos ajudam a provocar essa sede. Porque talvez você está aqui hoje e fala, entendi, é importante ter sede, que Deus só sacia a sede de quem está com sede, né? Primeiro, para poder ser saciado por Deus, a gente tem que ter sede. Entendi isso, Priscila, mas, para falar a verdade, eu não estou sentindo essa vontade, essa sede. Eu não estou sentindo essa fome pelas coisas de Deus.
Mas eu quero compartilhar com vocês hoje só 4. E a Bíblia está cheia, na verdade, de formas que a gente pode provocar essa sede, aumentar essa sede. E eu quero te encorajar hoje, porque é uma escolha. É uma coisa que a gente consegue trabalhar na nossa vida e aumentar. No mundo natural, quando a gente vai para uma churrascaria, vai para um rodízio que a gente gosta, a gente pode comer até ficar satisfeito, não é mesmo? Tem um limite, tem um ponto que a gente não consegue comer mais. A gente não quer nem ver um outro prato na nossa frente. É porque é um mundo natural, mas o mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, o mais que você vai se alimentando de Deus, o mais que você vai se alimentando das coisas de Deus, mais que você tem vontade, mais que você vai descobrindo que não tem fundo, não tem fundo, não tem fundo. Amém? Então, eu quero realmente te encorajar. Eu lembro que algumas semanas, acho que meses talvez, o pastor Luciano pregou uma mensagem aqui titulado Fome de quê? E ele fala sobre como o jejum é uma forma da gente aumentar a nossa sede, né, nossa fome pelo Senhor. Mas então, hoje eu vou compartilhar outras 4 formas que a gente pode aumentar a nossa sede pelo Senhor. A primeira forma pode parecer bem simples, mas que eu acredito que faz toda a diferença, que é pensar em Deus. Gastar nosso dia e nossa noite pensando em Deus. Tão facilmente a gente assiste alguma série, assiste algum filme, acontece algum evento importante na nossa vida e a gente fica pensando naquilo no decorrer do dia, enquanto a gente fala que a gente quer mais Deus, a gente quer ter mais sede dele, mas a gente não investe tempo pensando nele, né? Simplesmente pensando nele. Salmos 42, 1-2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Podemos ter essa sede de Deus, tanto que a gente possa mudar nossa mente, fazer nossa mente pensar em Deus dia e noite. Salmo 63, 6 diz assim: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Quando me deito, lembro de ti. Quando você deita à noite, o que você pensa? Sobre o que você pensa? O que você gasta suas madrugadas pensando quando você acorda? O que você está pensando? Se você quer aumentar a sua sede por Deus, comece a pensar em Deus. Comece a pensar no que Ele já fez na sua vida. Eu lembro que eu escutei essa história, eu gostei muito, né? Eu nasci em Santarém, no Pará. E lá é uma cidade bem perto de várias vilas, né? Tipo ribeirinhos, várias comunidades que moram na bacia amazônica. E nossa igreja, uma vez, recebeu muita gente que estava morando, né, nos ribeirinhos. E um deles era um senhor que foi para o encontro com Deus, que é o evento da nossa igreja, entregou a vida para Jesus. E aí, na volta desse encontro, ele pegou um ônibus, um barco-ônibus, para voltar para a vila dele. Enquanto ele estava nesse barco, estava tocando uma música do Roberto Carlos. Uma música que falava assim: eu te amo. Eu não sei se é a melodia assim, não é da minha época. Mas alguma música que fala eu te amo, do Roberto Carlos. E eu só sei que esse senhor, ele chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E aí as pessoas no barco começaram a ficar preocupadas, né? Meu Deus, será que a esposa dele deixou ele? O que está acontecendo? Por que esse homem está chorando tanto? Chegaram lá e falaram: licença, você está tudo bem? E ele falou assim: tá tudo bem, eu só tô aqui pensando em como Deus me ama tanto. Tá tocando essa música, Ele tá tocando para mim. Esse é um coração sedento por Deus. Esse é um coração sedento por Deus, que está pensando em Deus toda hora, que está enxergando Deus em tudo, né? Quando a gente está apaixonado, a gente é assim, a gente enxerga o nosso crush, a gente enxerga, né, o amor da nossa vida em tudo, né? Adolescente sabe muito bem, está sentado no carro com a mãe, vê a placa do carro na frente, é as iniciais do meu crush. É porque a gente vai terminar juntos, eu tenho certeza. Sabe, tudo é um sinal, tudo você pensa naquela pessoa que você ama, porque você está fissurado, os seus pensamentos estão sempre pensando naquilo. Que nossos pensamentos sejam sempre pensando em Deus, dia e noite pensando em Deus. Que até quando Deus dá um espirro, a gente já está sentindo o vento dele. Que a gente possa estar tão apaixonado por Ele, tão fissurado em quem Ele é, a gente passa o dia inteiro pensando nele. Eu lembro também que teve uma época que tinha muitos youtubers e pessoas na internet falando assim de filmes, né, que estavam saindo, mas de perspectiva cristã. Os títulos eram tipo: assisti Homem-Aranha e Deus falou comigo, assisti tal filme e Deus falou comigo.
E eu lembro que na época, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, tipo, que engraçado, assim, né? Meio nada a ver. Aí depois eu pensei, peraí, eu assisti esse filme também. Por que Deus não falou comigo? Aí eu fiquei, nossa, eu acho que eu preciso estar mais sedenta por Deus. Eu quero enxergar Ele em tudo. Eu quero lembrar dele em tudo que eu estou fazendo, né? Não quero que seja uma coisa compartimentada. Tipo, na igreja eu penso em Deus, em casa eu penso na família, na escola, trabalho. Não, eu quero pensar em Deus no decorrer de tudo. Que tudo seja conectado com Ele. Amém? Deuteronômio 4:9 diz assim: apenas tenha cuidado, tenha muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e os seus netos. Que a gente tenha a experiência com Deus e lembra daquilo. Muitas vezes Deus pode fazer algo na nossa vida e a gente fica feliz na hora, que legal, mas aí coloca numa caixinha de esquecimento. Em vez de estar lembrando, pensando naquilo, meditando. Nossa, eu lembro quando Deus fez isso na minha vida? Nossa, Deus é tão incrível. E passar tempo lembrando do que Ele já fez na nossa vida. Que especial. E aqui também fala sobre contem aos seus filhos, aos seus netos. Né? E volta para o adolescente apaixonado, que não consegue ficar calado, não consegue não contar para todo mundo sobre o crush. Né? Eu lembro quando o Isa fez uma declaração de amor para mim pela primeira vez, falou que queria namorar comigo. Gente, eu liguei para todas as minhas amigas e contei essa história vez após vez, com todos os detalhes. Aí ele olhou assim, aí teve um sorriso assim, e aí com todos os detalhes, e contava essa história. Eu lembro que um amigo meu falou assim: ô Priscila, por que você só não faz um áudio, grava a história toda, aí você manda para todas as suas amigas? Né? Ele achando, eu vou super dar uma ajuda para ela. E eu fiquei, mas qual é a graça disso? Eu quero contar a história, eu quero ligar para todo mundo e contar todos os detalhes, porque eu estou apaixonada, eu quero falar sobre isso. A nossa boca fala, as pessoas falam que a boca fala e o coração está cheio, isso é verdade. Quando o nosso coração está cheio de Deus, a gente quer falar sobre isso para todo mundo. Mas a boca fala que o coração está cheio, mas o coração só se enche com aquilo que domina a nossa mente. Se a gente quer realmente, não, eu quero ser uma pessoa que transborda Jesus, que fala de Jesus para as pessoas. Então, mas como é que eu faço isso? Enchendo o coração dele. Mas como é que faz isso? Enchendo a nossa mente dele. Pensando nele. Na prática é isso, pensando nele, dia e noite e dia, pensando em Deus. Filipenses 4:6-7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pode repetir, tudo? Pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. O apóstolo está falando aqui, em tudo, traz as suas orações para Deus, agradece Ele, esteja pensando no que Ele tem feito. Se você está com algum problema no trabalho, algum problema na escola, não é para só ignorar o problema e fingir que não está funcionando, acontecendo. Mas traz para o Senhor, envolve Ele nisso. Né? Aquilo que a gente estava falando, conecta Ele com tudo que nossos afazeres. O próximo versículo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Se a gente não estiver pensando em Deus, é uma boa oportunidade para a gente estar orando, conversando com Ele. Se a gente não estiver orando, é uma boa oportunidade para a gente estar pensando nele. Né? Sempre temos momentos para pensar em Deus. Em Salmos 19:14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, então as palavras que saem da minha boca e o que eu estou pensando, sejam agradáveis a Ti. E a gente tem o poder de escolher o que a gente vai pensar, né? Vamos fazer um testezinho aqui. Comece a contar 1 até 10 na sua cabeça, devagarzinho, assim. 1 até 10 na sua cabeça. Todo mundo contando? Agora diz o seu nome em voz alta, todo mundo. 1, 2, 3. Onde ficou a contagem? Continuou? Você não conseguiu continuar fazendo a contagem enquanto você estava falando o seu nome. Porque sua mente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, não? Né? Dizem que as mulheres têm esse superpoder, mas literalmente a gente não consegue fazer isso desse modo.
Então, quando a gente fala, eu quero mais de Deus, a gente pode escolher, eu vou começar a pensar nele, eu vou ser intencional, eu vou começar a declarar as palavras da Bíblia, eu vou começar a realmente declarar quem eu sou nele, eu vou começar a pensar nele, falar, Deus, muito obrigado por esse dia, começar a falar em voz alta, se meus pensamentos ficam fugindo, mas é uma coisa que a gente pode escolher, né? A segunda coisa que eu quero encorajar, né, nós como igreja, para a gente fazer esse ano de 2023, para realmente provocar mais sede no nosso coração, é algo tão simples e também tão básico, mas tão fundamental, que é encher-se da palavra. Não tem outro. A palavra deixa muito claro que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o nosso alimento. Se a gente parar de se alimentar, a gente sabe que no mundo natural a gente vai ser uma pessoa malnutrida, com doenças, né? A gente vai virar uma pessoa malnutrida, não saudável. Mas se a gente estiver alimentando bem, fielmente, a gente vai ser alguém saudável. É a mesma coisa no espiritual. Né? Muitas vezes a gente pode começar, eu estou gripada, eu estou isso, preciso começar a tomar mais vitamina C. A gente começa a dar uma olhada na nossa alimentação. Mas a gente tem que fazer isso também no mundo espiritual. A gente tem que pensar, o que está acontecendo? Por que eu não estou tão sedento por Deus? Tem alguma coisa errada? Eu vou começar a me alimentar mais da palavra, então. Vou começar a tirar um tempo específico, todo dia, igual a gente tem horário para o café da manhã, almoço, janta. A gente tem que começar a ter um horário para se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Né? Josué 1:8 diz assim, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que vocês cumprem fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deuteronômio 11:18 diz assim, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendem-as na testa. A Bíblia diz, se você precisar amarrar versículo na testa, então faz. Sabe? A gente tem que levar a sério a palavra de Deus, entender que ela realmente é o nosso sustento. Jeremias 15 diz assim, as suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus de todo o universo. A sua palavra é o meu alimento. E Jó diz assim, em capítulo 23, do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Ela diz, eu amo essa palavra mais até do que o alimento físico. A gente tem que levar a sério a palavra de Deus. Sabe, eu não entendo, meu coração quebra se eu ver alguém que está seguindo Jesus, entregou a vida para Jesus e nunca leu a Bíblia inteira ou nunca nem tem, pelo menos, planos de ler a Bíblia inteira. Isso é um sinal muito forte, assim, perigo à frente, perigo à frente. Porque para a gente ser um cristão saudável, uma pessoa que está seguindo Jesus, espiritualmente saudável, a gente tem que estar se alimentando da palavra de Deus. A gente tem que estar sendo intencional. E você sabia que se você só ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, e no final de semana, sábado, domingo, ler 4 capítulos, todo dia do final de semana, você lê a Bíblia inteira em um ano. Para simplificar, se você ler 4 capítulos todo dia, com certeza você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você começar hoje fazendo isso, ler 4 capítulos todo dia, em dezembro, no final do ano, você já vai ter lido a Bíblia inteira. Que massa, né? Muito legal. Não é uma coisa super complicada que só os pastores, só as pessoas envolvidas na igreja precisam ler a Bíblia. Não. Todo cristão fiel foi chamado para ser um cristão saudável, né? E sedento por Deus. E é através da leitura que a gente provoca a nossa sede por mais de Deus. Amém? O terceiro ponto que eu quero compartilhar hoje, a terceira coisa que a gente pode fazer na prática para provocar a nossa sede pelas coisas de Deus é ser honesto. Vira para a pessoa do seu lado e fala, ser honesto. Pedi para vocês fazerem só para mim poder tomar uma água. Mas é verdade, é ser honesto. Romanos 12:3 diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Quando eu estava preparando essa mensagem, primeiro eu tinha escrito aqui, ser humilde.
E aí, no decorrer, enquanto eu lia mais, eu pensei, não, na verdade não é ser humilde, porque, primeiramente, é verdade que a gente precisa de humildade para ter sede de Deus, né? Porque é humilhante a gente admitir que a gente está com sede e fome. Não é verdade? Isso é humilhante. Falar, eu tenho sede, eu tenho fome. É algo humilhante no mundo natural. E no mundo espiritual também requer humildade. A gente falar, não, eu estou com sede, eu estou com fome. Mas muito mais do que só um gesto, ai, eu quero ser humilde, eu quero fazer algo bonitinho para Deus. A gente tem que ser honesto. A gente tem que ver quem a gente é e falar, eu sou sedento, eu sou necessitado, eu preciso de Deus. Não é uma coisa bonitinha que eu estou fazendo para Deus, é uma coisa que eu preciso. Eu sou uma terra seca, sem Deus eu preciso da água viva, eu preciso dele. A gente tem que ter um olhar honesto, enxergar como uma coisa é de verdade. A gente é necessitado de Deus. A gente precisa dele. Eu logo lembrei da mulher cananeia em Mateus, que uma mulher, a Bíblia diz assim, uma mulher cananeia natural dali veio e ela gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E o próximo versículo diz que Jesus não respondeu nada. Jesus não respondeu. E aí depois os discípulos chegam e falam, Jesus, manda ela embora, que ela fica gritando e gritando atrás da gente. E aí Jesus responde assim, eu fui enviado, ele responde para a mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Espera, Jesus colocando banca, fazendo isso? O que está acontecendo aqui? E a mulher veio, adorou e ajoelhou e disse assim, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Peraí, Jesus chamou ela de cachorrinha? Como assim? Mas você sabe que quando Jesus veio, na verdade, para a Terra, isso aqui era mais o começo do ministério dele, antes dele morrer na cruz. Ele realmente tinha vindo primeiro para oferecer a salvação para os judeus. Era uma longa história, um histórico muito longo, porque por causa de um homem, o Abraão, que foi sedento por Deus, as gerações dele tiveram uma oportunidade de aceitar Jesus primeiro. Então Jesus fala assim, olha, agora eu não morri na cruz ainda, eu não abri o caminho para todo mundo ainda, eu vim para os filhos de Israel, ovelhas perdidas de Israel. Mas olha a atitude da mulher, olha o que ela responde para ele. Ela diz assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E a gente pensa, que humildade, e é verdade, mas sabe de uma coisa? Essa mulher entendia a verdade. Ela entendia que uma migalha da mesa do Senhor Jesus era mais do que suficiente. Era mais do que suficiente. Ela entendia o valor das migalhas da mesa. E ela basicamente estava falando assim, olha, Jesus, tem gente à sua volta, tem israelita na sua volta, os filhos que não estão sabendo aproveitar o seu banquete. Estão deixando cair as migalhas. E até os cachorrinhos podem aproveitar dessas migalhas. Ela falou, eu aproveito, Deus. Eu quero, eu sou sedenta. Foi uma mulher sedenta. Olha o que Jesus responde. Em várias versões fala assim, Jesus ficando muito impressionada com ela. Ele fala, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Jesus se admira nela e fala, é isso. É isso. Hoje eu tenho certeza que essa mulher com a filha dela está sentada no banquete no céu com Jesus. Ela está sentada à mesa. Porque ela foi uma mulher sedenta. Sedenta, ela não estava nem aí que estavam chamando ela de cachorrinho, não estava nem aí que ela não estava sendo convidada para sentar na mesa. Ela queria alguma coisa da mesa de Jesus. Ai, como eu quero essa sede, como eu quero essa fome. Pelas coisas de Deus que eu não estou nem aí. Não estou nem aí se alguém que está pregando como eu, uma menina que parece que tem 15 anos, né? Eu tenho 26. Mas alguém que está pregando, que parece ter carinha de novinha, que não está falando tão eloquentemente. Mas a gente está sendo faminto e sedento pelas coisas de Deus. A gente está entendendo. A gente está sendo alimentado. Sabe, a gente tem que ter um coração tão sedento, tão apaixonado por Deus, que o amargo vira doce. A gente encontra a doçura na amargura. E igual eu estava lendo sobre bem-aventurados, aqueles que têm fome agora, um dia a gente vai ser satisfeito, a gente vai ser saciados na mesa no céu com Jesus.
Agora é a hora da gente ter fome, ter sede. É o comecinho do ano, eu quero realmente te desafiar, te encorajar. Vamos fazer esse ano o ano da busca pelo Senhor, o ano da sede, da fome pelas coisas do alto. Sabe, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje, a última coisa que eu quero dizer, use essa ferramenta para provocar mais sede, é mantenha seus pensamentos na eternidade. Mantendo nossos pensamentos na eternidade, a gente vai ter mais sede e fome pelas coisas de Deus. Né? Também, quando eu estava anotando isso, eu quase escrevi, usa boa lógica. Né? Usa boa lógica. Se agora aqui na Terra é o momento da gente ter sede, ter fome, vamos usar esse momento para buscar Deus. Um dia não vamos poder mais ter sede nem fome de Deus, porque a gente vai estar na mesa já, sendo saciado. Então, agora é o momento, agora é hora de ter sede e fome de Deus. Mantenha a eternidade em perspectiva. Colossenses 3:2 assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Efésios 4:17 diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivem mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivem mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que a gente está pensando no dia a dia? Né? O que a gente está pensando? Se a gente gastar nossos dias pensando nas coisas terrenas, a gente vai perder a fome pelas coisas de Deus. Mas se a gente viver nossos dias pensando no alto, na eternidade, em Deus, a nossa fome vai aumentar mais e mais e mais. E como é bom ter fome das coisas de Deus. Eu lembro de uma história que minha professora, a minha tia, conta, né, que aconteceu com ela quando ela era adolescente, jovem, na escola. Ela falou que ela tinha um professor que era aquele professor bem legal, que todos os alunos gostavam dele, e ele gostava de falar de vários assuntos. Então, quando alguém puxava um assunto, o professor empolgava, falava daquele assunto, acabava não compartilhando a matéria da prova e adiando a prova, porque ele não tinha compartilhado a matéria, né? Então, todos os alunos já se juntaram e falavam: olha, toda vez que a gente vai para essa aula, vamos ficar puxando assunto, que aí a gente vai ficar adiando a prova. Então, pronto, fechou. Todo mundo nessa. E um desses dias que alguém estava tentando pensar em alguma coisa para driblar o professor, falaram assim: alguém aqui consegue chorar livre demanda, assim, espontaneamente? E aí o professor falou assim: eu consigo. Aí todo mundo: sério? A gente quer ver, professor, nos mostra e tal. O professor colocou a cabeça dele na mesa, assim, e ela falou que em poucos instantes ele levantou o rosto e o rosto dele estava vermelho e com muitas lágrimas escorrendo. Ela falou que foi um choque, foi uma mudança de clima tão rápida assim que todo mundo ficou assustado. Ninguém nem perguntou, nem teve tempo assim de raciocinar, perguntar o que foi que você pensou, o que aconteceu. E o professor olhou em volta e falou assim: toda vez que eu penso nas multidões ao redor do mundo que estão perecendo, que estão morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus, eu choro. Hoje minha tia é uma missionária e ela falou que essa história marcou muito a vida dela. E marcou também. E eu penso nesse professor e eu penso: esse era um homem sedento pela eternidade, sedento pelas coisas de Deus, que tinha a eternidade em mente. Eu quero ser assim, eu quero ser sedento pelas coisas de Deus. Eu lembro de outra história também de um escritor chamado Rick Warren, que ele falou que o pai dele, quando ficou bem velhinho, antes de ficar velhinho, o pai dele sempre tinha essa meta de ganhar uma pessoa para Jesus, todo dia. Então, todo dia ele tinha essa meta de ganhar uma pessoa para Jesus. Ele ia para a praça, ia para o mercado, todo dia ele tinha essa meta. E ele falou que até quando o pai dele ficou bem velhinho, bem senhorzinho, e não tinha nem... Ele tinha Alzheimer e tudo, e não tinha nem mais lembrança do nome dele, ele não conseguia reconhecer o rosto de ninguém. Mas ele ficava sentado e ficava só falando assim: eu preciso ganhar mais um, eu preciso ganhar mais um, eu preciso ganhar mais um. A única coisa que ficava na mente dele, tudo ele esqueceu, tudo. Mas ele lembrava disso, lembrava da eternidade, da responsabilidade dele pela eternidade. Esse é um homem que entendeu a necessidade da fome. Ele entendeu o valor da fome e sede pelas coisas de Deus. Como eu quero ser assim também. Eu quero ter uma fome igual ao meu cachorro, né, insaciável.
que eu quero as coisas de Deus, eu não tô nem aí, sabe? É de dia, é de noite, é desconfortável, é quente, é frio, é muito gente no estacionamento. Eu tô nem aí, eu quero mais de Deus. Que possamos ter essa sede, essa fome esse ano de 2023. Eu sei que Deus está chamando a gente para uma nova sede, uma nova fome, que a gente nunca teve antes. Sempre tem mais. Porque, como eu mencionei, as coisas desse mundo, elas têm fundo, né? A comida alimentar tem fundo. Sucesso na família, prazer com diversão, essas coisas têm fundo. Sucesso no trabalho, nos negócios, tem fundo. Sucesso no mundo acadêmico, nos concursos, tudo isso. Tem uma satisfação, tem uma alegria envolvida nisso, mas tem fundo. E eu quero te convidar, venha comigo, vamos descobrir algo que não tem fundo. Deus não tem fundo. Não tem fundo para uma intimidade com Ele. Ele sempre vai ter mais e mais e mais. E a única coisa que Ele pede é que a gente tenha sede, tenha fome. Eu não sei se você já foi para a casa de alguém, ou talvez você convidou alguém para comer na sua casa, você passou o dia preparando, pensando na comida e arrumou tudo tão bonito. A pessoa chegou e falou: "Ai, você acredita que eu acabei de comer e não vou comer agora?" É muito chato, né? Não é legal sentar na mesa com aquela pessoa, você preparou tanto aquela refeição e a pessoa não comer com você. Mas muito mais legal quando você prepara alguma coisa, você gastou esse tempo, essa energia, e vem alguém com fome. Vem alguém que fala: "Essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida, eu quero mais, eu quero mais, quero mais", e lambe o prato. Deus quer esse tipo de pessoa na mesa dele. Ele deixa isso muito claro na palavra dele. Quem tem fome e sede vai ser as pessoas que estão convidadas a sentar na mesa com ele. Em Romanos 1:21 diz assim, o Paulo está falando sobre algumas pessoas que conheceram Deus, tiveram algum relacionamento com Deus, alguma experiência com Deus, e ele fala assim: "Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscurou-se." Romanos 1:21. O que o Paulo está falando aqui? Que tem gente que já teve algum relacionamento com Deus, já teve alguma experiência, mas porque não glorificaram Deus, não entenderam Deus, que Deus era Deus, nem lhe renderam graças. Aquilo que a gente falou, não davam graça de Deus, não ficavam meditando nele. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureu-se. Que isso é possível da gente, porque a gente não está alinhando nossos pensamentos nas coisas de Deus, da gente esquecer daquilo que Deus já fez na nossa vida. Que eu creio que essa não vai ser a história de ninguém aqui. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma fome, uma sede que não é apagada. Que não, através das preocupações desse mundo, dos pensamentos do dia a dia, que a gente não afoga a nossa fome, a nossa sede. Que a gente não se enche das coisas do mundo, mas que a gente continua sedento por Deus. Amém? Você pode levantar comigo, ficar de pé, a gente já vai estar encerrando. Dessas 4 coisas, o que você pode começar fazendo hoje? Pensando em Deus, né? Começar a ler a Bíblia, ser honesto. E quartamente, pensando na eternidade. Tendo a eternidade em mente. Como Deus quer nos usar. Como eu falei, é só aqui na Terra que a gente tem tempo para ter sede, para ter fome de Deus. Que possamos alinhar nossa vida a isso. Está no comecinho do ano, ótima oportunidade de a gente realinhar nossa vida, de fazer decisões de: não, eu quero realmente colocar a Deus em primeiro lugar. Eu quero realmente começar a pensar nele dia e noite. Eu vou ser honesto, eu sou sedento, eu sou necessitado de Deus, eu preciso dele. Deus está convidando quem está sedento para sentar na mesa dele. Que nossa sede, nossa fome seja provocado. E nós somos responsáveis por provocar essa sede, essa fome. Ninguém pode fazer a gente ter sede, fazer a gente ter fome. Tem que ser uma escolha nossa. A gente tem que escolher. Não, eu quero isso. Eu quero ter sede e fome por Deus.
A gente vai cantar uma música, né, baseada no versículo Salmos 42, 1 e 2, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Que possamos ter sede desse Deus sem fundo. Enquanto a gente canta, enquanto a gente adora, quero realmente convidar a igreja toda a realmente buscar o Senhor e buscar ter mais sede e fome pelo Senhor.